fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos para a palavra de Deus, irmão Emerson. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e amados ouvintes, vamos para a Epístola de Paulo aos Filipenses. E assim como a irmã Joelma já trouxe aqui falando sobre a ansiedade, nós vamos ler hoje do capítulo 4, versículo 6 ao verso 8. Nós sempre pedimos para os nossos ouvintes, tome nota, pegue o papel, caneta, o seu lápis, se possível, acompanhe com sua Bíblia em mãos. Capítulo 4, do verso 6 ao verso 8 de Filipenses, e assim diz a palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Sabemos que ela é poderosa somente pela leitura, Deus, para falar o coração daqueles que nos acompanham. Neste momento, dai graça para aquele que nos ouve e dai graça para que eu possa transmitir e aplicar segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a ansiedade é um problema o qual o mundo está vivendo. Pessoas ansiosas, pessoas que querem tudo para ontem. Sexta-feira, eu vindo de viagem, ali em Ortigueira, né? Aí o povo, tudo ansioso para quê? Para ir viajar, para ir festar, para o carnaval. E é uma loucura, sabe, irmão Adilson? A gente nas estradas aí, muito movimento, muito carro. Então é um perigo, porque as pessoas estão ansiosas, elas não têm tempo mais. Agora elas têm ansiedade para viajar, para festar, para participar da festa da carne, o carnaval. Mas é um páreo, a gente vê que as pessoas não têm ansiedade para pregar a palavra. As pessoas não têm ansiedade para ir para a igreja. Você não vê a pessoa, estou ansioso para ir para a igreja, ansioso para chegar no horário do culto, mas para sair festar, para mexer ao celular, que isso está virando doença. Pessoas ansiosas não conseguem ver um vídeo de mais de 90 segundos. Agora, ela não vê um de 90 segundos, mas ela passa horas e horas mexendo, correndo o dedo no celular. Isso chama-se ansiedade, ansiedade da carne. Então aqui em Filipenses, eu vou destacar 5 pontos essenciais para quem busca uma vida sem ansiedade e repleta do quê? Da paz de Deus. A palavra diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Esta paz tem que ultrapassar a nossa ansiedade. Devemos confiar no Senhor. Então, o primeiro ponto que veremos é: viver sem ansiedade é possível? A palavra nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Portanto, nem pela saúde, nem pelos problemas, nem pelas dificuldades financeiras ou por questões relacionais do dia a dia, da convivência com a sua família ou com o seu trabalho. Não ande ansioso pelas perseguições, não ande ansioso por nada, porque em Cristo Jesus é possível viver sem ansiedade, mas você precisa ter um coração cheio da paz de Deus. E esta paz que você pode obter é somente através de Cristo. Ninguém tem paz
senão por meio de Cristo. Ninguém consegue se livrar desta ansiedade, senão por Cristo. Mas, irmão, você está dizendo que eu não posso ficar ansioso por nada? Não, nós temos ansiedade. Nós somos carne. Nós ainda não estamos no corpo glorificado. Mas aquela ansiedade que ultrapassa todos os nossos anseios, aquilo que queremos, é isso que as pessoas não estão tendo. Elas ficam ansiosas, ficam desesperadas, até mesmo ao ponto, às vezes, de ceifar a própria vida. Quantos casos temos visto? Então eles buscam em festa, buscam em orgias, em vícios. Isso é ansiedade, mas não encontra paz. Mas em Cristo você pode encontrar. Então, viver sem ansiedade é possível, mas somente através de Cristo. O texto diz no versículo 6: não andei ansiosos de coisa alguma. Agora, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Aí ele fala, as vossas petições. Então, essas ansiedades você deve colocar na presença de Deus, diante de Deus. E através do quê? Pela oração, pela súplica, com ação de graça. É isso que o texto diz. Agora, o segundo ponto essencial, o remédio para a ansiedade, é a confiança em Deus. Se você não confia, você pede, mas não confia, a irmã Joelma leu em Tiago, capítulo 2, mas se você voltar para o capítulo 1, Tiago vai estar orientando para você confiar, para você ter fé naquilo que está pedindo. Então, o remédio para a ansiedade é a confiança em Deus. Não encontramos a solução em nós mesmos, de maneira nenhuma. Não encontraremos esta solução para a ansiedade em livros, ou em cursos, ou conselhos, mas somente através da confiança em Deus. E esta confiança em Deus, ela destrona toda a ansiedade de sua vida. Talvez você seja uma pessoa que está ansiosa neste momento, está escutando a palavra. Talvez você está aí ansioso para que Deus faça no seu tempo. Mas o tempo de Deus é diferente. Então você deve confiar nele. E esta confiança destronará a ansiedade em nossas vidas. E assim nós confiamos no Senhor. Nós nos colocamos perante Ele, colocamos nossa presença, nossas petições na presença de Deus, pedindo e confiando. Devemos ver que a relação, que tudo o que nos aflige, podemos ver através da oração, através da súplica, e isto com ação de graça. Então, a oração irá matar toda esta ansiedade que está em nosso coração, em nossa mente. Então, o remédio para a ansiedade é a confiança em Deus. Terceiro ponto, está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Viver na paz de Deus deve ser o nosso alvo. Qual é o alvo da sua vida? É ter paz com Deus? Ou é ter paz naquilo que você faz, através daquilo que você tenta fazer? Qual é o seu alvo? Aqui em Filipenses, capítulo 3, diz que prossigo para o alvo, para o prêmio do quê? Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, tudo através da paz com Deus. Então, o resultado, vemos que viver sem ansiedade é possível. O remédio para a ansiedade é a confiança. Mas agora, o resultado do nosso alvo, da nossa confiança em Cristo, é colocando tudo perante o Senhor. Aí sim você estará vivendo em paz. E esta paz de Deus, como lemos, ela vai fazer o quê? O texto diz: guardará o vosso coração e a vossa mente. Em quem? Em Cristo Jesus.
Não em nós mesmos, não em nossa igreja, não naquilo que fazemos, não em festas, em nada, mas em Cristo Jesus. É Ele que guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, esta paz de Deus vem através de Cristo. Jesus é Ele quem dá a plena paz. E esta paz se instala quando conhecemos mais quem Deus é. Lá em João, capítulo 17, versículo 3, a palavra diz: que eu te conheça a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que ele está falando? Se você me conhecer e se você se relacionar comigo, com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo, aí sim você terá paz. E quarto lugar, a ansiedade se desenvolve na mente, ainda no versículo 7. Em vossa mente. Portanto, o que está entrando em sua mente? Com o que você tem armazenado a sua mente? Pessoas, como eu disse, a mente das pessoas estava o que na sexta-feira? Quando eu estava vindo do trabalho, peguei um trânsito de horas, mas a mente dessas pessoas era o que? A ansiedade do que? De ir para a festa. Com toda certeza, irmão Adilson, irmã Joelma, essas pessoas estavam pensando em viajar para quê? Para ir, como se diz, curtir as festas, curtir a praia. Então, pessoas desesperadas enchem o carro com a família, com alguns inocentes e saem a 110, 120, 130. Ansioso para quê? Para chegar no local para quê? Para fazer festa. Estão colocando a vida de outras pessoas. Tudo porque a mente dela, a mente dessas pessoas estavam o quê? Se enchendo com aquilo que iria agradar a carne. Então, depositando os seus pensamentos em algo que satisfaça a sua carne. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para nós filtrarmos aquilo que entra em nossa mente, aquilo que olhamos, aquilo que falamos. Então, a ansiedade desenvolve na nossa mente. Por isso, meu irmão e querido ouvinte, coloque um filtro na sua mente. O texto diz que a vossa mente esteja em Cristo. Portanto, devemos filtrar aquilo que entra em nossa mente, rejeitando tudo aquilo que é do mundo. Se é do mundo, não é o que agrada a Deus. Então devemos colocar um filtro. E assim nós devemos desenvolver pensamentos, como nós lemos no versículo 8. O que diz o versículo 8? Diz que devemos colocar nossa mente sobre tudo que é verdadeiro, sobre tudo que é honesto, sobre tudo que é justo, sobre tudo que é puro, sobre tudo que é amável e o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, nós já lemos, nisto pensais. O texto diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo está dizendo, coloque o seu pensamento, pense nisso, no que é agradável, no que é respeitável, naquilo que é puro, naquilo que é justo. Então, se você coloca este filtro, a tua vida será diferente, porque a ansiedade estará sendo colocada de lado, porque estamos colocando aquilo que Deus quer que nós enchemos a nossa mente. Se você é um filho de Deus, você deve se alimentar com a palavra de Deus. Mas, irmão, eu não posso ler outras coisas, eu não posso aproveitar este feriado para estar com a minha família? Sim. Mas isso não pode ocupar a primazia do meu pensamento, do meu relacionamento com Deus. Então nós devemos estar ansiosos para orarmos. Ansioso quando acordamos para nos colocarmos na presença de Deus. Porque se hoje você está cheio do Espírito Santo,
você dorme, faz oração agradecendo, amanhã você não está cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas você precisa orar, pedir para que Ele venha e transborde o seu pensamento, transborde o seu coração. Então, irmão Adilson, é uma vida de santificação diária. Então, no novo dia, peça para o Senhor estar transbordando com aquilo que é bom. E deixaremos a ansiedade de lado. Então, Paulo diz, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensai. E em quinto lugar, meus queridos ouvintes, devemos pedir que Ele nos aumente a fé. E a fé vem através do quê? A Joelma, toda vez que ela vai apresentar a palavra de Deus em destaque, diz assim, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Esse é o tema do nosso programa. Então, é na palavra, é em oração, é em adoração que precisamos buscar viver com a fé, o que? Ancorada em Jesus. Então, quando a nossa fé aumenta, mais nos ancoramos no nosso Salvador. Pois à medida que nós cremos, nós temos paz, pois a nossa mente, ela passa a entender o nosso coração, passa a perceber que o Altíssimo está conosco todos os dias. E isso é o que nos basta. Portanto, meu querido ouvinte e amado irmão, lembre-se, ansiedade. A ansiedade é nos preocuparmos com tragédias que podem ou não acontecer. Não é assim que a ansiedade vem em nossas vidas? Okay. Eu também, irmão Adilson. Creio que várias pessoas que estão nesse momento nos acompanhando, nós já estamos nos preocupando com o dia de amanhã. Então a ansiedade é nos preocuparmos com tragédias que podem nem acontecer, e isso nós já estamos nos preocupando. Então isso é ansiedade. Agora, enquanto a paz, o que significa paz? É nós nos despreocuparmos quando as tempestades da vida chegam. Então essa é a diferença. A ansiedade, você está se preocupando com aquilo que pode ou talvez nem irá acontecer. E isso é cientificamente comprovado. As pessoas se preocupam com coisa que nem vai acontecer. Ficam doentes, não dormem, perdem o sono, comem mal ou comem demais. Não é isso que acontece? A ansiedade. Coração dispara, dá queimação no estômago. Pessoas comem as unhas do dedo, cutucam os dedos. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora e estão assim? Isso é ansiedade. Agora a paz é nós não nos despreocuparmos quando essas tempestades vêm. E que o Senhor Jesus Cristo encha o seu coração com a paz de Deus, assim como Paulo diz. E é a paz de Deus que excede todo o teu entendimento. Então, o Senhor Jesus Cristo esteja enchendo o teu e o meu coração com a paz de Deus. Se você não crê, se você não creu em Cristo, você não tem paz com Deus. E eu convido você esta noite, ore, Senhor Jesus Cristo, venha me perdoar das minhas falhas, dos meus pecados, para que você, querido irmão ou querido ouvinte que está nos acompanhando, se arrependa e possa ser salvo, colocando a sua vida na presença de Deus. Romanos, capítulo 5, do verso 1 a 2, diz que você somente é justificado através da fé. Depois você tem paz com Deus. Diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? De quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Então, Paulo está nos orientando para deixarmos a ansiedade de lado e termos paz com Deus. E Jesus Cristo guardará o nosso coração
e a nossa mente. Amém? Que Deus abençoe a todos.